Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar são os objetivos do nosso grupo propósito. Hoje, Salmo 71 e Salmo 72, agora de manhãzinha. O 71 era para ontem, não consegui gravar. Então, 71 hoje, 72 estamos em dia aí com o nosso propósito de estudar a Bíblia toda, um capítulo da Bíblia por dia. Vamos juntos, meu irmão. Salmo 71, um salmo interessantíssimo. É um salmo que tudo indica Davi escreveu na sua velhice. É a súplica de um ancião. E eu queria meditar com você. Você que já está sentindo aí, como eu, o peso da idade. Eu estou com 43 anos, vou completar agora em outubro. E confesso para os irmãos que já tenho sentido o peso, né, dos anos. A gente vai ficando mais lento, vai ficando mais difícil fazer alguns movimentos. A gente começa a ter medo de algumas coisas que a gente não tinha antes, né? Ah, o cansaço bate, a gente começa a ter dor onde não havia dor antigamente. A gente nem lembrava que tinha essa parte do corpo. Até que ela começa a doer, né? Dói o joelho, dói as costas. É a idade do condor. Você que está vivendo isso aí, esse salmo é para você, meu irmão. Mesmo na velhice, o Senhor é amparo. Davi vai orar da seguinte maneira: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Meu querido irmão, aquele que vive uma vida de verdade no Senhor, ele vai ter uma vida da qual ele não vai se envergonhar no final. Ele vai sentir que viveu de verdade, não apenas existiu. É isso que nós precisamos buscar. Deve ser muito triste chegar a uma determinada idade avançada, e não saber se cumpriu o seu propósito ou não. E Davi diz: Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Porque, meu irmão, quanto mais idoso a gente sabe, mais frágil ficamos. Pensa em Davi, outrora um campeão de guerra, e agora idoso. Para muitos ele se tornaria uma presa fácil, mas ele sabe que o que lhe fazia sobressair não envelhece, que é o Senhor. O Senhor, ele é eterno, ele não envelhece, ele não perde eficácia, ele não fica desatualizado. O Senhor é sempre refúgio verdadeiro. E ele diz: Se tu para mim, Senhor, uma rocha habitável que sempre me acolhe. Qualquer tempo, seja na infância, na adolescência, na juventude, também na velhice, o Senhor é essa rocha em que nós podemos confiar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos dos ímpios, das garras dos homens injustos e cruel. Fico imaginando se Davi vivesse nos dias de hoje, fazendo essa oração, dizendo: Senhor, eu me refugio, porque não dá para me refugiar na justiça, não dá para me refugiar nos governantes, não dá para me refugiar no sindicato dos aposentados que acabam aí, ao invés de defender os direitos, descontando, né, um valor do salário que já é ínfimo. Enfim, irmãos, Davi vem dizer: Senhor, livra-me das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, dos homens. É o Senhor, irmãos, que pode ser o refúgio de todas as idades, inclusive do ancião. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Então, quando a gente tem essa experiência a longo prazo, a gente chega na velhice sabendo que nós podemos contar com o Senhor. A justiça não corresponde, os políticos não correspondem, ah, os homens não correspondem porque são perversos e cruéis, mas o Senhor é sempre o mesmo. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Então, Davi, ele relata aqui a sua vida vivida com o Senhor. Para muitos sou como um portento, significa que para muitos Davi era um exemplo. Mas tu és o meu forte refúgio. Davi está dizendo: Senhor, para muitos eu sou exemplo, mas eu só sou o que sou porque eu tenho me refugiado em ti. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. É uma preocupação que todo mundo tem, né? Todo mundo tem medo de ficar velho. Falar a verdade para os irmãos, eu não tenho medo nenhum de morrer. Estou pronto. Agora eu tenho muito medo de ficar velho. Ficar velho no sentido de. Já estou velho, né? Mas no sentido de ter que depender, sabe? Quando a vida se estende e aquela situação que Salomão descreve no livro de Eclesiastes acontece, tudo fica muito alto, qualquer degrau é alto demais, qualquer barulho é alto demais, qualquer comida é dura demais, faltam forças, o fio está para se romper e é como se retornasse a, a mais tenra infância quando ficamos dessa forma. Eu tenho medo, né, nesse sentido, meu querido irmão. Mas se isso acontecer, o salmista vem dizer: Senhor, o Senhor não vai me rejeitar, não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampara. Isso aconteceu com Davi, irmãos. Imagina um homem que venceu um gigante com uma pedra, que foi vitorioso em todas as suas batalhas, que sobreviveu ao deserto.
no final da vida não conseguia se aquecer sozinho. Era necessário uma jovem donzela deitar-se com ele para aquecer, porque o seu corpo velho já não conseguia aquecer-se sozinho. As baterias estavam falhando, né? Quem sabe Davi escreveu esse salmo já pensando estando já nessa situação. Ele diz: pois os que falam contra mim, os meus inimigos, os que espreitam a alma, consultam reunidos dizendo: Deus o desamparou. Persegui-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer. Então, quando faltar as nossas forças, meu irmão, pode ter certeza que da parte do Senhor não vai faltar força alguma, nem amparo, nem cuidado. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. E eu fico pensando quantas pessoas aproveitam da situação dos idosos, né? A gente vê isso aí acontecendo sempre. O idoso, vulnerável, é alvo muito fácil de um estelionato, é alvo muito fácil de ser prejudicado. A gente pode ver as regras aí para o salário que o idoso recebe. Irmãos, injustiça sobre injustiça. Existe um Deus que é o juiz dessas pessoas que não tem para quem recorrer. E os que praticam essa maldade, essa perversidade, hão de prestar contas ao Senhor. E desse juízo, esse juízo ele não prescreve, pode ter certeza que chegará o momento da prestação de contas. Quanto a mim, esperarei sempre, eu te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, Davi está dizendo, Senhor, são muitas as bênçãos, eu não sei o seu número, mas eu vou cantar e vou dar testemunho do que o Senhor tem feito por mim. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Perceba essa declaração, versículo 16, sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Davi fraco, talvez não conseguindo nem se aquecer, ele diz que ele sente a força do Senhor nele mesmo e rememora quantas vitórias ele obteve por causa da justiça e tão somente da justiça de Deus. Davi sabia o que era um governo corrupto, o que era uma pessoa que está na liderança corrompida, como era Saul. Davi era extremamente experiente e lidava sempre com a ingratidão dos homens. E ele sabe que justiça é somente da parte de Deus. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tem anunciado as suas maravilhas. A nossa relação, ele está dizendo, é antiga. Então Deus, ele não é como os homens. Eu já vi muitas situações assim que chocam, né? Eu já vi, por exemplo, pais que descartam os filhos porque nasceram com alguma deficiência. Já vi casais que se separam depois que um se torna inválido por causa de alguma situação. Mas Deus não é assim, meus irmãos. Deus, ele não nos abandona. A nossa relação com ele é a longo tempo e se baseia na fidelidade dele. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cansas, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras do teu poder. Davi está dizendo, Senhor, esteja comigo enquanto o Senhor tiver o propósito de me usar, enquanto eu respirar, que seja assim. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que tens me feito ver as muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida de novo e me tirarás dos abismos da terra. Então, Davi está dizendo aqui que Deus é aquele, ele já conhecia desde a mocidade, é aquele que permite as situações adversas, permitiu, por exemplo, quando ele teve que fugir de Saul. Eu acho essa narrativa algo maravilhoso, porque há todo um cenário, Deus escolhendo Davi, Deus enviando Samuel a Davi, Deus ungindo a Davi, Deus permitindo que Davi fosse vitorioso em suas primeiras batalhas, e logo depois o cenário muda e Davi passa por um tempo muito difícil de perseguição, de incertezas, onde a fé dele é moldada, e tudo isso é para que a glória de Deus seja manifesta. E aqui ele diz, o Senhor tem me feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida de novo e tirarás do abismo da terra. Mais uma vez o Senhor vai fazer diferença. Não sabemos o que Davi estava vivendo, mas ele diz, o Deus que cuidou da mocidade, cuida hoje também. Aumenta a minha grandeza e conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Vamos lembrar que Davi é compositor, então tudo que ele tinha de talento ele dedicava para a glória do Senhor. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, e também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Davi está dizendo, Senhor, ainda na velhice eu vou compor, eu vou cantar, eu vou adorar a vitória de um ancião que refugia em ti contra jovens inimigos que me perseguem sem razão. Eu tenho certeza, ele tem a certeza dessa vitória e de que celebrará o Senhor. Meu querido irmão, não sei qual a sua idade, mas se tudo ocorrer bem, você vai ficar velho um dia, vai faltar força.
Você não vai ter o mesmo desempenho na sua empresa, no esporte, você não, não vai ter, talvez, aquilo que hoje é vamos dizer, um trunfo que você tem, uma, uma habilidade especial, a sua mobilidade vai diminuir, a sua audição vai diminuir, a sua visão vai diminuir. Pode ter certeza. Isso chega para todos nós, irmãos. Chega para todos nós. E nós temos que viver tranquilamente todas as fases da nossa vida. As fases mudam, mas o refúgio é o mesmo. É o Senhor, rocha, esconderijo, Deus da nossa salvação, que nos deu a vitória ontem e nos dará também hoje. Entenda isso. O que te faz sobressair não é a sua força, não é a sua habilidade, não é a sua capacidade cognitiva, mas é o Senhor que cuida de você, desde o seu nascimento até o seu último respirar, até o seu último fôlego. E que a sua vida, meu irmão, seja para servir o Senhor e glorificar o Senhor por inteiro. Que até o seu último fôlego de vida você possa servir e cumprir o propósito de Deus, que é fazer conhecido o nome dele através de você. Deus possa abençoar e usar você com poder e graça. Deus te abençoe e até daqui a pouquinho para mais um salmo.